Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. O Flamengo faz hoje o último treino antes da decisão contra o Racing pela semifinal da Libertadores. E tem ótimas novidades no time com retornos muito importantes. Comenta aí, torcedor rubro-negro, qual que é a sua expectativa para essa partida tão importante? Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. A festa foi boa demais, hein? Ó, vamos começar o Globo Esporte, que amanhã tem Racing e Flamengo decidindo vaga na final da Conmebol Libertadores ao vivo na Globo. Logo depois de Três Graças, ao vivo eu vou para Buenos Aires. Aqui está Marcelo Corrêa, lá do El Cilindro, estádio do Racing, com as informações do Flamengo. Fala aí, Corrêa. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você disse, eu já estou aqui em Avejaneda, na região metropolitana de Buenos Aires, no Cilindro, que vai estar completamente lotado amanhã. Quase 50 mil torcedores do Racing e 3 mil rubro-negros tentando rivalizar ali no áudio. Eu vou pedir para o Pedro Machado mostrar, antes da gente falar do time, o gramado do Racing, que está sendo cuidado, inclusive, nesse momento, pelos funcionários do clube. Ó, ótimas condições, um tapete bom para um time de toque de bola como o Flamengo. E aí, vamos falar da delegação rubro-negra que chegou aqui à Argentina ontem à noite, seguiu direto para o hotel. Agora à tarde tem a primeira atividade, às 3h30 da tarde, no Centro de Treinamentos do Defensa e Justiça, também na região metropolitana de Buenos Aires, um treino em que o Felipe Luiz começa a definir a equipe que vai entrar em campo amanhã contra o Racing. Na zaga, a gente já sabe que o Léo Ortiz está com a delegação, se recuperou daquele problema ligamentar no tornozelo direito e deve ser titular. A questão principal a ser resolvida está no ataque. Pedro fraturou o antebraço direito, não viajou com a delegação. E aí, quem será o substituto do camisa 9 do Flamengo? O Juninho é o único jogador da posição, mas ele tem jogado muito pouco. Contra o Fortaleza entrou em campo aos 43 do segundo tempo. Aí ele tem o Bruno Henrique também, que é um jogador que já disse que não gosta de jogar de 9. Então, ficam aquelas opções de falsos 9, Plata, Carrascal e Arrascaeta. Amanhã, a gente vai saber o que o Felipe Luiz escolheu, Escobar. Com toda certeza, Marcelo Corrêa, direto de Avejaneda, lá na Argentina. Um abraço, queridão. Hoje é dia 28 de outubro. Sabe que dia é hoje? Dia do flamenguista. É, uma homenagem aos milhões de corações rubro-negros espalhados pelo mundo. Começou na década de 1950, a relação de confiança e devoção da torcida do Flamengo com São Judas Tadeu. Em 2007, o dia dedicado ao santo, 28 de outubro, se tornou oficialmente o Dia do Torcedor Flamenguista, lei que passou a valer no município do Rio de Janeiro. Um dia para celebrar diferentes histórias de diferentes pessoas unidas pelas mesmas cores. Milhões que transformaram um clube na extensão de suas casas, de suas vidas. Maria Boretti de Souza é só nos documentos. Quando menina, ela viveu nas ruas e foi acolhida pela família de Zico para uma ceia de Natal. Ali nasceu a nova identidade. Então eu tenho esse privilégio de ter esse apelido de Zica, porque foi meu ídolo, meu irmão, meu amigo, que botou esse apelido em mim. Zica se casou, é mãe, avó, e o boné do Zico não sai da cabeça. E se a casa em Olaria, zona norte do Rio, virou referência no bairro, é por um motivo muito especial. Eu estou seguindo isso aqui a pedido de uma pessoa que Deus levou, meu filho. Ele virava para mim e falava assim: poxa, mãe, você nunca pensa em desmontar essa sala. E quando o vermelho e o preto vão além de uma única sala? Vamos tomar um cafezinho, que aqui mora um Mengão feliz. A Manaiara, interior do Ceará. Antônio de Jacir Brito, seu Dedé, dorme, acorda, toma café cercado de Flamengo todos os dias. A paixão rubro-negra vai de moto até o trabalho e o mercadinho do seu Dedé segue o padrão cromático da residência. E vamos ganhar tudo esse ano, se Deus quiser. Do outro lado do Atlântico também tem vizinho se acostumando a algumas manias que só o amor explica. Eu tô aqui em Cabo Verde, na África, mas eu vivo cada dia do Flamengo. Eu tô dentro de casa, 1 da manhã, gritando, vibrando, mas gritando mesmo. Os meus vizinhos, eles que me perdoem. Cabo-verdiano, Nuno fez faculdade no Rio. Se formou já tem 20 anos.
Junto com o diploma, levou o Flamengo com ele. E agora o que é que a gente está tentando fazer é formalizar o nosso consulado do Flamengo aqui. Mas esse sentimento não depende de um lugar físico, uma sede, uma sala. É questão de crer em algo que não se explica. O Flamengo, para mim, não tem explicação, é um amor eterno. O Flamengo desembarcou na Argentina no início da noite desta segunda-feira. Com 28 atletas no elenco, Filipe Luís tem apenas 2 baixas para a semifinal. Pedro ainda se recupera da fratura no antebraço direito. Já Everton Cebolinha tem um problema no quadril e também está fora. As boas notícias são os reintegrados Eric Pulgar e Carrascal, que por suspensão não enfrentaram o Fortaleza. Alexandro, que foi poupado no final de semana por controle de carga. De La Cruz, recuperado de uma virose. E Léo Ortiz, o caso que mais preocupava. O zagueiro sofreu um estiramento no tornozelo direito na partida contra o Palmeiras e desde então ainda não voltou aos jogos. Na manhã de ontem, participou normalmente do treino no Ninho do Urubu e busca retornar à vaga no time titular. A única atividade do Flamengo aqui na Argentina acontece na tarde desta terça-feira no Centro de Treinamentos do Defensa e Justiça. Essa é a mesma estratégia já adotada pelo clube carioca nas quartas de final, quando enfrentou os Estudiantes, também aqui em Buenos Aires. A 30 quilômetros da capital, o CT inaugurado recentemente pela equipe argentina é considerado moderno e conta com 4 campos oficiais, além de ser próximo do resort de luxo escolhido pelo Flamengo como concentração até a partida. Sí, la verdad que es bueno que la gente va muy motivada, con muchas expectativas, con ganas de vencer. Sabemos que va a ser un partido difícil, con un gran rival, así que bueno, que espero que todos vamos a tener la energía para poder sacar, buscar resultados ya. A notícia triste é que ontem um ônibus com membros de uma torcida organizada do Clube Carioca tombou na altura de Volta Redonda quando saía do Rio de Janeiro com destino a Buenos Aires. Dos 46 feridos, 4 seguem internados com quadro de saúde estável. Do outro lado da semifinal, a torcida do Racing se mostrou esperançosa para o duelo e fez um tradicional bandeiraço no centro de treinamentos da equipe para motivar os jogadores. Racing e Flamengo se enfrentam no estádio El Cilindro amanhã às 9h30 da noite. Como venceu o jogo de ida por 1-0, o rubro-negro precisa apenas de um empate para avançar a decisão. A partida do rubro-negro é na Argentina contra o Racing, jogo fora de casa, e a gente tem alguns números então do Flamengo como visitante pela Libertadores desde 2013. Esses números... 23, eu falei o quê? 13, não, 23. Então vamos pensar o seguinte, ó, esse aproveitamento é de 28%. Mas um empate já ajuda, então, o rubro-negro, já é suficiente para o rubro-negro avançar na competição. A gente vai direto para lá, vamos voltar lá para Buenos Aires, o Cícero Melo, o Pedro Ivo Almeida e o Javier, que é torcedor do River. Precisa sair desse muro, hein, o Cícero? E o Javier contar logo para quem que ele vai torcer, se é para o Flamengo ou se é para o Racing, viu, Cícero? Até o final do programa, eu vou descobrir isso aqui. Tô apertando ele, tá em cima do muro, mas a gente vai saber até o final do programa, ele já prometeu que vai dizer. Olha só, o Flamengo ainda vai fazer o seu último treinamento esta tarde, 3 horas da tarde, no CT do Defensa e Justiça, quando então o técnico Filipe Luís vai confirmar, pelo menos para o seu grupo, não para a imprensa, né, o time que estará em campo. Mas vamos aqui da provável escalação, inclusive com uma novidade que o Pedro acabou de descobrir aqui, né, com seus informantes, que ele tem muitos dentro do Flamengo, né, uma novidade na escalação do Flamengo. Provável escalação, então, é o Rossi no gol. Essa dúvida aí, Varela ou Emerson Royal, um é mais defensivo, outro é um pouco mais ofensivo. Léo Ortiz
voltando aí da lesão, pode começar jogando ou então o Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Carrascal, e ontem a gente estava dando que o Samuel Lino deveria começar jogando. Mas agora você teve uma informação de que o Plata vai começar jogando, né, Pedro? Muito provavelmente o Varela pela direita, o Plata lá na frente. A dúvida que fica é uma dúvida que existe ainda dentro da comissão técnica sobre a participação do Léo Ortiz. Estaria liberado para um jogo, não fosse esse um jogo tão pegado, tão disputado, com caráter decisivo e competitivo como é o de amanhã aqui em Buenos Aires, em Avejaneda, Flamengo e Racing em Cilindro. Então vai muito mais da tolerância à dor do Léo Ortiz durante a atividade hoje, como vai acordar amanhã. O desejo da comissão técnica é ter o Léo Ortiz em campo, está recuperado, pode participar, mas entendendo exatamente qual é o limite dele para também não colocar um jogador que acabe se poupando ali por algum grau de preocupação pela lesão que ele vem se recuperando no tornozelo. Mas a tendência, voltamos a repetir, né? Se falta o treino de hoje, muito do que o Felipe Luiz vem acreditando, vem planejando, é ter um homem como o Plata lá na frente, formando esse quarteto, podemos dizer, ofensivo, Carrascal de um lado, Luiz Araújo do outro, a Arrascaeta também revezando ali no corredor central, ora o Plata um pouco mais na referência, ora ele baixa um pouco mais, ora o Arrascaeta tenta surpreender, sendo esse cara que pisa na área, arrastando um pouco mais essa linha, com o Jorginho e com o Pulgar ali, formando a dupla de volante. Falando do adversário do Flamengo, o Racing, técnico Gustavo Costa, também vai ter um desfalque muito importante. Se o Flamengo não tem o Pedro, ele não tem o principal jogador dele no sistema defensivo, que é o Santiago Sousa. Ele teve uma fratura no maxilar superior direito, fez uma cirurgia ontem, está sendo liberado para poder em casa assistir o jogo pela televisão, e eles acham que o Racing indo para a final, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, ele já vai estar em condições. O substituto dele pode ser o Marcos de Cesare ou até o Zarate, num esquema mais ofensivo, já que o Racing precisa dessa vitória rapidamente. O que se pode esperar desse adversário do Flamengo? Vai partir com tudo desde o início ou vai segurar um pouco no início do jogo? Não acho que é um Racing que vai se lançar de peito aberto, deixando as costas abertas ao Flamengo, não. É um Racing que sim, é um Racing que vai tentar ditar o ritmo do jogo muito pelo que o ambiente vai ditar também. O ambiente de Avejaneda, que a gente já vem acompanhando desde ontem, o ambiente aqui em Buenos Aires para essa decisão pro time local. Acho que é um Racing que sim, vai tentar controlar, ditar e pressionar o Flamengo, mas quem está esperando o Racing se lançando, peito aberto, absolutamente vulnerável para uma transição ofensiva do Flamengo, não acho que esse seja o caminho, não. É jogo muito disputado, é jogo jogado, é jogo que vai passar muito pelo campo, meio de campo, como se ocupa essa faixa central do campo, como foi no Maracanã, o Racing diante do Flamengo, mas nada de se lançar de qualquer jeito, porque precisa do resultado. Acho que não é por aí. Se for até por aí, boa notícia pro Flamengo, Chico. Vamos ver se o Javier sai de cima do muro. Flamengo ou Racing? Aí, 2 gols de maravilha, 2-0 pro Racing. Foi o nosso Javier que deu opinião. Você tinha certeza? Ele tá fechado com o Racing. A gente vai perguntando aqui, a gente vai tomar um café, pergunta, vai no café da manhã do hotel, vai no restaurante. O argentino, como a gente falou na primeira entrada, ele não quer saber mais de título brasileiro. Ele pode até ter sua ponta ali de realidade com o Racing, mas ele quer o brasileiro perdendo, quer o brasileiro se dando mal, para dizer o mínimo. É isso aí, Bruno. Mas se fosse o Boca, acho que ele não ia torcer, não. Ele sendo o River Plate. Mas isso é igual aqui no Brasil. Hoje ou amanhã o Flamengo é Brasil na Libertadores, não é, Jailson? Tá bom, essa. Vai esperando, vai esperando isso. Na quinta o Palmeiras é Brasil na Libertadores. Vai esperando isso. Acredita nisso daí, sim. O ambiente tá bem na rede social, vai ser assim. Claro, com certeza. Vai todo mundo torcendo? Vou. Pelo bem de mais uma decisão brasileira? Com certeza, acredite nisso daí, sim, pô. Claro. Né? Tô sendo otimista. Jailson, por falar em rede social até, eu achei que as críticas foram um pouco exageradas em cima do desempenho do Flamengo contra o Fortaleza. O que você achou? Porque claro que assim, tudo bem, mesmo, foi mal, a derrota, o resultado foi ruim, mas eu achei exagerado. Como é que você avaliou? Eu acho que o sentimento de terra arrasada é exagerado. Assim, eu acho, isso eu concordo com você, mas foi um desempenho muito abaixo para a equipe que está ali na semifinal da Libertadores e também está ponto a ponto com o Palmeiras disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, muitos erros bobos de passe, erros técnicos, assim, até aparentava, né? A gente não pode cravar nada, mas aparentava até uma displicência em relação ao sistema defensivo. Pô, o Breno Lopes, ele conseguiu desestabilizar o sistema defensivo todo do Flamengo. Era bola longa toda vez nas costas dos laterais e o Breno Lopes sozinho. Você acha que essa questão de foco de Libertadores, de cansaço, de viagem, isso justifica o tipo de atuação ou não? Eu não acredito em justificativa nesse ponto, porque, assim como o Palmeiras, né, o Flamengo tem um elenco gigante, né, um elenco grande, com boas peças, e aí a briga
justamente pelas duas competições. Mas eu acho que o emocional ali do jogo da Libertadores pesou, o de quarta-feira. Eu também acho. E eu acho que assim... Por isso que eu passo um paninho assim, eu acho que o foco já no jogo da volta. Isso, é isso que eu tô falando. Isso daí eu concordo contigo. Já os caras pensando, não, a gente tem que ir pra Argentina, tem que conseguir carimbar o voo, né, pra Lima, a gente tem que ir pra final, tem que ir pra final. Ficou o jogo do Fortaleza ali no meio do caminho, que era, eu acho que, se, por exemplo, se fosse o jogo contra o Palmeiras, sabe? O Cruzeiro, um adversário direto, acredito que a concentração seria outra. E aí, como foi o Fortaleza, o time já entrou um pouco abaixo. Porque o Flamengo veio dessa sequência de Palmeiras Botafogo, é verdade, Botafogo ainda. Um clássico, Palmeiras e o Racing. Aí chegou o Fortaleza, a adrenalina baixou. É inconsciente baixou. Isso, não deveria ser assim, né? Ninguém tá falando que é normal. Mas assim, aqui no futebol brasileiro, né? Eu quero ouvir também o Cícero e o Pedro, mas assim, cara, se você não tá 100% mobilizado pro jogo e se fisicamente você não tá 100% inteiro, seja lá qual for o adversário, você não ganha. Ainda mais contra você não ganha. Desculpa, mas ainda mais contra o time que tá brigando pra não cair. É isso aí. E assim, e pro Fortaleza é meio... o cenário perdeu, acabou, assim. Era uma situação bem dramática pro Fortaleza. Agora venceu o Flamengo, dá um respiro. Acho que ainda a situação é bem complicada. Tem isso que é verdade. O Fortaleza tá jogando a vida. E achei, a gente nem falou isso aqui, mas eu achei lamentável como o clube se comportou naquela questão de torcida, de setor misto, de setor dividido. Como o Fortaleza se comportou. Eu acompanhei por alto, só vi que rolou do pessoal tirar, né? O pessoal tirar e assim... Mas era setor misto ou era setor da torcida do Fortaleza? Não queriam um torcedor infiltrado num setor misto, né? Mas então não é Não misto. tem que ser assim. Exato. Queriam que tivesse torcedor do Flamengo na área do Flamengo. Sim. Que não existisse torcedor misto. Tá, mas qual é a questão do Castelão? Tem que ter misto, que tem que ter torcida... Não, mas isso é o normal, não ter setor misto? Porque se for normal, tá certo, pô. Não, eu acho que o torcedor ele tem o direito de assistir de onde ele quiser. Mas você não pode incentivar o torcedor, o seu torcedor a retirar o torcedor do outro time que está lá. Tudo bem, mas se for setor visitante, o setor tem que estar na área de visitante. A mesma coisa, por exemplo, tá? Ter um Palmeiras e Flamengo no Maracanã e ter um palmeirense num setor misto que não existe. Mas eu não acho certo o clube incentivar aquele torcedor que tá a paisana vendo o jogo. Não, tudo bem, a paisana tudo bem. A questão é que se não era nem o torcedor com a camisa do Flamengo no setor do Fortaleza. Era o torcedor que estava lá com qualquer camisa e você incentivar o seu torcedor a retirar esse torcedor, o outro torcedor dali. Querendo ou não, você está incentivando a violência. Exato. Fato. Só um ponto que você estava falando em relação à cobrança exagerada, eu acho que não diz nem tanto em relação ao jogo contra o Fortaleza, que de fato foi ruim, acho que tem crítica, mas assim... Para elevar, eu acho que também é exagerado, mas acho que isso já é um sentimento muitas vezes quando envolve o Flamengo. Por exemplo, o sentimento de muita gente que tinha que ser 3-4-0 contra o Racing na ida. E isso não faz sentido. Semifinal de Libertadores. Semifinal de Libertadores contra um time que tem eliminado um monte de brasileiro, que é competitivo, ainda que não seja a mesma versão. Então, assim, acho que parte desse sentimento, dessa cobrança exagerada, embora seja contextos diferentes, acho que cabe sim crítica, mas eu também acho que é exagerada muito por conta disso. Pelo fato do time ser tão forte, às vezes se coloca um nível de expectativa que distorce um pouquinho a realidade. O Flamengo fez uma grande vantagem na ida, pela dificuldade. Acho que o Racing, dentro da sua proposta, fez um bom jogo no Maracanã e acho que isso enaltece ainda mais a vantagem construída, que é importante, justamente pela característica que o Cícero e o Pedro estavam falando, de um Racing, talvez não vai de peito aberto, mas ele vai ter que se expor. E é um time que na transição defensiva é problemático. Sem o Sousa, a gente talvez não tenha falando muito isso para mim, o Sousa é junto com o Maravilla Martínez, talvez o Rojas, o Cambeses, que vive um grande momento, inclusive estreou pela seleção argentina, ele é um dos protagonistas desse time, ele é um ponto de equilíbrio do Racing e não tê-lo é uma questão muito preocupante. Então, às vezes, se fala muito dessa cobrança exagerada, às vezes pode... Até conversava com o Jailson antes do programa, às vezes dá uma ideia que o Flamengo está indo numa situação... Como se tivesse perdido o jogo. O mais provável é ser eliminado. E não é. Lógico, é difícil, tem todo respeito ao Racing, por isso que eu estou até enaltecendo a vantagem que foi construída por 1-0, mas é um cenário que o Flamengo tem boas possibilidades. Até por ser difícil, não é, Cícero e Pedro? A vantagem de você ter vencido o primeiro jogo é relevante. Você jogar pelo empate é uma vantagem relevante, Cícero. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, que é muito importante pro canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante
e manda para cada vez mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ative as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, finalmente aí tá chegando a hora da decisão, da máxima, né, a definitiva aí, que vai colocar o Flamengo na final de Libertadores de novo, né? O Flamengo já tá acostumado aí a ir para finais de Libertadores aí nesses últimos anos, de 19 para cá, se não me engano, acho que foram 4 vezes, né? Se estiver errado, vocês podem me corrigir aí nos comentários. E tem a chance aí de chegar a mais uma final com esse jogo da volta contra o Racing aí, com uma vantagem não tão grande, né, quanto muitos torcedores gostariam, mas é uma vantagem muito importante para encarar o Racing num estádio difícil lá na Argentina. E um retorno muito importante para o time, que agora está 100% recuperado. Léo Ortiz aí vai voltar à titularidade da zaga, e eu tenho certeza que não só para mim, mas como para outros rubro-negros, ele passa uma segurança maior ali na defesa, no setor defensivo do Flamengo, no qual aí deu uma vacilada no jogo contra o Fortaleza, né? Acho que o pessoal tava mais na cabeça, né? Cabeça na semifinal do Libertadores, e acabou não fazendo um jogo tão bom assim, mas agora o foco é semifinal da Libertadores, jogo da volta lá no El Cilindro, estádio do Racing. O treinador deles fica falando aí que já tá na final, que não sei o que. Isso aí pro Flamengo é até bom, porque dá uma motivação a mais pros jogadores, passa no vestiário lá. Mas eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, qual que é a sua expectativa para essa partida de amanhã? Acha que o Flamengo vai golear, vai fazer aquele 1x0zinho chorado, vai segurar um 0x0? Eu acho que vai ser um 1x0 pro Flamengo de novo, né? Jogo bem pegado, bem parecido com o jogo da ida, mas para mim o Flamengo passa 1x0 e vai para a final com a LDU. Pode anotar o que eu tô te falando. Deixa seu palpite aí, o que você acha nos comentários. Você é bem-vindo aqui sempre para estar comentando, beleza? Esse foi mais um vídeo. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.